Nossa Cidade, com o radialista Luiz Deganello. Ouvintes da Rádio Moarandu, estamos iniciando o programa Nossa Cidade, que tem a produção, direção e apresentação do radialista Luiz Deganello. Muito bem, um grande dia a todos. Iniciamos o programa Nossa Cidade, um programa que procura levar informações aos munícipes sobre tudo o que acontece na cidade, sua organização política, social, administrativa, direitos e deveres dos cidadãos. E a nossa filosofia é a seguinte: se estivermos bem pessoalmente, se nossa cidade estiver bem, o Brasil estará bem. Inicialmente, os cumprimentos de Beatriz Goldman, socióloga e fisioterapeuta. Tudo bem, queridos ouvintes? Eu estou ótima, graças a Deus, aqui na companhia de vocês e do nosso convidado de hoje. Mas eu gostaria de fazer um convite. Vocês todos estão convidados a mandar suas mensagens, mandar no nosso site, tem ali a janelinha escrito contato, e ali, então, nós temos o nosso formulário de contato. Manda a sua pergunta, o que você gostaria de saber sobre o tema de hoje para o nosso convidado. Também sugestão de pautas, sugestão de programas. Estamos às ordens dos nossos ouvintes. E também temos a página do Facebook, facebook.com/Rádio Moarandu. E também o telefone, 4198-3017. Muito bem. Nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Eduardo Marques. O Dr. Carlos, ele é advogado especialista em Direito Constitucional pela Escola de Direito Constitucional de São Paulo. Advogado militante desde o ano de 2000, consultor jurídico e parecerista na Marques Consultoria Jurídica. Autor do livro O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. Ele é professor palestrante, escritor acadêmico, detentor de diversos prêmios na área jurídica e professor na área de direito. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a Beatriz Goldman, a você novamente, Luiz. Mais uma vez, o convite de poder me encontrar aqui com vocês e os diletos ouvintes, para esclarecermos algumas questões que fazem parte da vida, do dia a dia do cidadão comum, né? O cidadão das ruas, né? Muito obrigado pelo convite. Sim. Bem, e naturalmente a nossa Constituição, muitas vezes criticadas e tudo mais, mas eu acho que ela é bastante positiva, né? O problema é que muita gente não a cumpre, né? Então, aí que complica a situação. Mas nós temos a necessidade de conhecer essa Constituição. E eu acredito que com o maior conhecimento das pessoas, dos cidadãos, então tudo ficará mais fácil, mais organizado, e o país, naturalmente, ele pode avançar, né? E a questão hoje, nosso tema é o poder judiciário, né? Então, o poder, digamos, é o terceiro poder, não é, da nossa república, não é? Então, um poder importantíssimo, né? E quando a gente se vê numa situação difícil, né, o último recurso é recorrer ao poder judiciário, né? Por isso, ele, com certeza, tem que estar muito bem estruturado, com pessoas gabaritadas e tudo mais. Acredito que é isso que aconteça, porque realmente é quem muitas vezes pode salvar uma pessoa, salvar o próprio país, né? Por isso, dada a importância desse poder judiciário, é que nós convidamos, então, o doutor Carlos, né, para nos esclarecer sobre como é que funciona esse poder em nosso país e, principalmente, em nosso município, né? E eu gostaria de começar perguntando
ao Dr. Carlos qual é a estrutura do Poder Judiciário, né, e as suas funções, se possível, né, resumidamente, mas de uma maneira assim bem geral, como que o Poder Judiciário se estabelece aqui no nosso país. Perfeito, Luiz. Já tivemos a oportunidade em uma entrevista anterior de falarmos quais são os poderes do Estado brasileiro, do Brasil, que eles devem ser harmônicos e independentes entre si. É isso que prevê a nossa Constituição Federal. Certo. Então, só relembrando, nós temos o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Legislativo faz as leis, o Executivo administra, com base nas leis feitas pelo Legislativo, e o Judiciário, que é o poder tema do programa de hoje, ele executa as leis, faz cumprir as leis no caso concreto. Então, as leis são feitas de maneira abstrata, valem para todos do território nacional, e uma vez surgindo um conflito de interesses, e esse conflito sendo levado até o judiciário para ser decidido, vem então o Estado juiz, por meio do Poder Judiciário, e decide aquela questão, fazendo aplicar a lei, que num primeiro momento é abstrata, naquele caso concreto. Aí nós temos uma sentença, que é a primeira decisão do Judiciário, e falamos que a sentença faz lei entre as partes, ou seja, o Estado decidiu aquele conflito e as partes, devem se submeter a essa decisão do Estado. Lógico que no decorrer do programa nós conseguiremos delinear melhor esse poder, ou como funciona esse poder na Federação Brasileira. Sim. O órgão máximo do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, não é? Daí nós temos também abaixo do Supremo Tribunal Federal estão outros poderes dentro do Judiciário, né? E aí seriam os tribunais estaduais, né? Porque a gente sempre ouve, não, agora entrou em primeira instância, né? Depois vai para uma segunda instância, e daí, após essa decisão, vai para o Supremo. Isso, quer dizer, antes do Supremo vai para, digamos, o STJ, isso, o Superior Tribunal de Justiça, ou então do Trabalho, não é? O Superior Tribunal do Trabalho. E, em última instância, então, se recorre ao Supremo Tribunal Federal, não é? Perfeito. As últimas instâncias, se é que podemos chamar de instância, sim, do Judiciário brasileiro, que são as cortes judiciais, os tribunais, como você já disse, o Supremo Tribunal Federal é o tribunal maior da nação brasileira, se é que podemos dizer. Maior não em termos de tamanho, mas em termos de importância. Nós pegamos o artigo 102 da Constituição Federal, a própria Constituição diz que, dentre várias atribuições do Supremo Tribunal Federal, nós encontramos o quê? Que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então, podemos dizer que ele faz cumprir o texto constitucional no dia a dia, dentre várias outras questões e competências que lhe são atribuídas pela Constituição. Um pouquinho abaixo dele, se é que podemos fazer uma escala hierárquica, nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde a função precípua dele, dentre outras, né, prevista na Constituição Federal, qual é? Fazer cumprir as leis federais, né?
bem como uniformizar a jurisprudência em todo o território nacional. Só lembrando aos ouvintes que a jurisprudência o que é? São as decisões proferidas pelos juízes e tribunais abaixo dessas cortes, nível estadual. Se é que podemos fazer esse paralelo, e bem resumidamente falando, Luiz. Certo. Uma jurisprudência, não é? Após diversas decisões sobre aquele mesmo assunto, não é? Como isso passa a se tornar muitas vezes constante, não é? Reclamações constantes sobre aquele tema. Depois de muitas decisões, com certeza, eles chegam à conclusão, olha, então todas as causas, né, que tenham por tema esse assunto, vamos seguir, né, essas decisões que já são praticamente rotineiras. Então, se tornou uma jurisprudência. É isso? Exatamente. São causas que são várias vezes submetidas à decisão do Poder Judiciário, como você mesmo já disse, né? E chega um determinado momento que o Judiciário, principalmente as Cortes Superiores, de tanto decidirem sobre aquele tema, eles formam o que você acabou de concluir, uma jurisprudência, ou seja, com referência a tal ou tais assuntos, nós decidimos dessa forma, e a orientação para as instâncias inferiores é que se decida nesse sentido ou naquele. Lembrando que a jurisprudência ela pode se tornar até uma súmula vinculante, que é uma jurisprudência com um pouco mais de força, se é que podemos chamar assim, né? Onde vincula, uma vez editada a súmula pelo STF, pelo STJ, nas instâncias superiores, vincula todos os juízes em instâncias administrativas, em graus inferiores, a decidirem daquela forma, até que ela seja revista, se for revista, sim, como a própria Constituição também prevê a possibilidade de revisão. De uma mudança. O poder não é estático, as leis não são estáticas, né? O Poder Judiciário. Isso até facilita um pouco a vida dos juízes, né? Porque, dado que são tantas causas, né, que estão aí no judiciário, são milhões de causas, né? E até você trouxe aqui um artigo, né, da Folha de São Paulo, e que diz que o judiciário, né, só para zerar os atrasos, o judiciário teria que parar e trabalhar 2 anos e meio, né? Então, veja o número, né, que tem aí de 71,2 milhões. Então, são muitas demandas, né? O que, digamos assim, no caso, a jurisprudência ajuda, não é, a acelerar, digamos, as decisões, né? Então, não precisa, muitas vezes, ficarem com muitas discussões e tudo mais. Olha, isso já é jurisprudência, então a decisão é essa, não é? Quer dizer, também ajudaria a desafogar essa questão de tantas causas, né? E até a gente fica imaginando, por que tantas causas, né? Quer dizer, será que os brasileiros, em geral, eles não estão seguindo corretamente a Constituição, as leis, né? Porque para gerar tantas causas é porque alguma coisa está errada, né? Não que as pessoas têm, claro, têm o direito de recorrer e de ir à busca de justiça, não é? Mas talvez falte um pouco de consciência até daqueles que, digamos, conduzem não só o país, mas que conduzem suas empresas, conduzem a sua vida pessoal, né? Conduzem a sua vida familiar, né? Porque às vezes é briga com o vizinho, não são só causas trabalhistas, né? São causas trabalhistas, às vezes, sim, aí tem
os roubos, assassinatos, essas coisas mais graves, mas muitas vezes é uma questão de brigou com o vizinho, isso, aquilo, tudo isso vai gerando muitas ações, né? Eu gostaria só de fazer um parecer aqui, não sei se é válido ou não. Está certo, tem um número muito grande de processos, mas a justiça tem sempre aquela fama de ser morosa, a demora em cada julgamento, né? Tanto que nesse relatório que você trouxe, 71,4% dos processos não foram julgados. Isso não seria por um excesso de burocracia? E nem tanto porque se ela não é ágil, a gente vê em outros países também tem muitos processos. Os Estados Unidos, por exemplo, as coisas são resolvidas rapidamente ali mesmo. E aqui não, vai, marca audiência para dali a não sei quanto tempo, outra audiência para mais não sei quanto. Então, tudo isso se arrasta por prazos e mais prazos. Então, não seria isso, o excesso de prazos e de burocracia, que faz o judiciário ter essa morosidade toda? Perfeito, Beatriz. Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Eu pontuo de 3 a 5, no mínimo, que vai ou que irão responder ou tentar justificar toda essa morosidade, toda essa demora, todo esse tempo, toda essa questão de demora de vazão de processo. Só lembrando aos ouvintes que o material que nós estamos em mãos, né, que traz esses números, é uma notícia, né, uma reportagem veiculada pela Folha de São Paulo no dia 15 de setembro de 2015, né, onde o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele fez um retrato do judiciário brasileiro. Esses dados, inclusive, são de 2014, viu, Beatriz e Luiz? Só para lembrar, não incluíram as ações que entraram esse ano de 2015. Provavelmente o ano que vem, em 2016, esse número vai aumentar um pouquinho mais. Mas, enfim, só para deixar para os leitores, para os ouvintes, que são dados oficiais. O Conselho Nacional de Justiça está ali com o judiciário, poder judiciário, né? Ninguém inventou isso aqui, ou seja, foi veiculado por um jornal de respeito, que é a Folha de São Paulo, e também outros órgãos de imprensa e comunicação. Feito isso, a questão do acúmulo, porquê de tantas ações, porquê da demora, etc., eu vou tentar explicar em breves palavras alguns fatores que nos traz a esse quadro que vivemos hoje no judiciário brasileiro. Eu acredito que seja importante frisar que dos 3 poderes, com todo respeito aos demais poderes, aos outros 2, mas vocês têm acompanhado na mídia nacional e nas decisões, posicionamentos tomados pelo judiciário, que ele acabou sendo o quê? O poder que resolve tudo. Ou seja, tudo que não foi resolvido no poder executivo, legislativo, tem que ir para o judiciário. E detalhe, o juiz não pode ficar sem julgar. O judiciário não pode ficar sem emitir uma decisão. Então, tudo que for levado ao judiciário, tudo, e eu falo tudo por quê, Luiz? É interessante porque, além dos casos que você pontuou, nós temos causas hoje sendo decididas no judiciário, não que não tenham importância, mas, para exemplificar, de guarda de animal de estimação. Não é uma nem 2 causas. São muitas, né? São muitas. Então, a complexidade do que chega no judiciário para ser decidido, além, claro, de causas bem mais complexas que tem como base a vida, por exemplo. O plano de saúde, quando nega a cobertura de uma cirurgia, de um tratamento, etc., nós estamos falando das vidas de seres humanos, não é? E tudo, então, virou uma cultura no Brasil, e é a cultura do litígio, né? Tudo tem que ser por meio de litígio. Mas por quê? O povo brasileiro briguento, né? Briguento. Não, o povo brasileiro de uma certa forma, até pacífico.
a sociedade, né? Só que as grandes empresas já perceberam, e isso não é só no Brasil. Tem um estudo muito interessante da Ford, depois nós podemos até estudar extra programa, né? Sim. Mas enfim, não vou contar o caos concreto, porque senão a gente vai longe, vai pegar né? muito vai gastar programa, vai fazer o programa. Mas as grandes empresas, os detentores do capital, o capital já percebeu que para eles, muitas vezes, compensa descumprir a lei. Compensa em que sentido? Porque se eu descumpro a lei, descumprir em que sentido? Nós estamos aqui vivendo, e eu falo com muita propriedade, porque eu fui um dos conveniados da Unimed Paulistana. Todo mundo está acompanhando o caso da carteira dos conveniados da Unimed Paulistana. Sim, né? É verdade. O que acontece se não resolver de um jeito ou de outro? Tem milhares de conveniados lá que, da noite para o dia, num resumo da ópera, né? Da noite para o dia nós fomos pegos de surpresa, nós conveniados, né? Por uma decisão da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que a carteira de conveniados da Unimed Paulistana deveria ser extinta. Eu sou conveniado dela desde 2002. Meu filho menor é meu dependente, né? Nós ainda temos um pouco de instrução. Eu sou advogado. Eu tomei as medidas cabíveis, certo. Independente de quais foram. Mas e o cidadão comum? Quantas vezes não acompanhamos os noticiários da grande mídia havia cruces de conveniados que estavam em tratamento, quimioterapia, precisando fazer cirurgias de emergência, e da noite para o dia, muito rápido, sem uma transição programada e pacífica, mais planejada, se viram alijados desse plano de saúde, que a gente paga muito caro. Além da alta tributação que já pagamos para o Estado também, não temos a saúde. Então, veja, eu estou citando esse exemplo, não é só esse, né? Veja, somente nesse episódio recente da sociedade brasileira, paulistana, se podemos chamar assim, quantas causas não entraram no judiciário. Por quê? Porque não se cumpriu como deveria a lei. E aí, no caso, foi a ANS quem determinou. Agência Nacional de Saúde. De Saúde. E ela determinou porque, naturalmente, a empresa entrou em falência, aconteceu alguma coisa, promoveu uma situação em que a ANS teve que cancelar. Na verdade, mais ou menos como os bancos, né? Guardado suas proporções, viram que o banco ia quebrar, decretaram a liquidação do banco antecipadamente. A gente não pode falar em falência em bancos, né? Sei, tecnicamente falando. Na carteira da Unimed, a situação foi a mesma. Viram que a carteira estava desequilibrada financeiramente, né? Sim. E isso é uma questão que vem ocorrendo, já tem indícios dessa situação, que ela estava desequilibrada há algum tempo. E a ANS determinou, a Agência Nacional de Saúde, determinou que houvesse a liquidação da carteira Unimed Paulistana, nos modos que nós acompanhamos pela grande mídia. Bom, é claro que é um assunto extenso. Sim. Porém, o que a gente nota é que existem algumas saídas, né? Porque, por exemplo, essa empresa jamais poderia fazer uma coisa dessas, não é? Quer dizer, e às vezes os proprietários ou acionistas, sei lá, ou como é que chamam, os donos do negócio, né? Primeiro eles arrecadam um bom dinheiro, não é? Certo? E é possível até que transfiram para outros locais, né? Fora do país. Então eles se salvam, mas daí jogam a grande parte da população. Quem paga é o consumidor. É o consumidor. Ou o contribuinte, Isso. infelizmente.
E daí, isso que a gente estava dizendo, que se cumprissem direitinho as leis e até o bom senso, evitaria muitas causas, né? Porque todos aí no caso do... é Paulistana, né? Unimed Paulistana. Unimed Paulistana, Isso. todos que foram prejudicados, com certeza, entrarão com uma ação Então, Luiz, para que a justiça aí que é resolva. a questão, nem todo mundo. Porque aqueles Nem tem muitos que não têm o conhecimento. Mas aí que veja que o nosso programa, né, naturalmente, ele tem esse objetivo de esclarecer as pessoas, principalmente o munícipe, né, aquele que está... O munícipe, ele, como você falou, o cidadão comum, quer dizer, o munícipe, não é que... naturalmente ele tem que trabalhar, ele não é uma pessoa que tem que conhecer... que se tornar um advogado, né? Quer dizer, nem todos devem se tornar advogados para ter assim os esclarecimentos, né? Esse cidadão que tem que trabalhar, vai trabalhar todos os dias e não tem tempo, né, de ficar estudando tanto, né? Naturalmente tem outra profissão, vai estudar naquilo que, né, para essa outra profissão. Digamos, na esperança de que ninguém cometa esse tipo de irregularidade. Agora, uma vez que cometem, como esse cidadão deve recorrer, né, deve buscar, né, os seus direitos, naturalmente, no Poder Judiciário. E aí é que entra o nosso programa para tentar orientar essas pessoas, né? Quer dizer, diante desse fato, o que esse munícipe deve fazer? E a gente estava falando da estrutura toda judiciária, né, federal e tudo mais, mas chegará uma hora que a gente tem que cair aqui no município, né? Quer dizer, esse munícipe, que é esse cidadão que tem que ter todas as garantias e os esclarecimentos. E esse que tem a esperança, né? Acho que o brasileiro, em geral, tem a esperança de que as coisas funcionem bem. Né, que não haja, porque teria que ser assim, exceções, né? A busca do judiciário teria que ser exceções, não a regra, né? 72 milhões de pessoas buscaram. Tudo bem, é um dado positivo até para o Poder Judiciário, eu acredito, porque essas 171 milhões de pessoas estão acreditando no Poder Judiciário. Como eu disse, é o único recurso, no final, que sobra para esse cidadão. E ele está acreditando no Poder Judiciário, porque ele foi ofendido, foi maltratado, ele foi espoliado e coisa e tal, né? Aí ele tem que recorrer a alguém, né? A justiça acaba sendo a última esperança, né, desse cidadão. Por outro lado, esse indivíduo de má fé sabe que é melhor ele entrar na justiça. Desculpe. É melhor ele esperar que aquele que foi lesado entre na justiça, aquele que está prejudicado, entre na justiça em busca de seus direitos, porque assim aquele que está prejudicando vai ter muito tempo para tomar uma decisão. Ele sabe que a justiça vai levar muito tempo lá pela frente, muitos anos. Tem causas trabalhistas que se arrastam 10 anos. E o funcionário, o empregado, enfim, é que acaba ficando prejudicado, né? E aquele que prejudicou o seu colaborador, não cumprindo com seus direitos e suas obrigações, fica bem tranquilinho lá por um grande espaço de tempo e o cidadão comum sempre prejudicado. Por isso que eu falei que essa burocracia favorece aos que estão errados. E não sei se é a burocracia, você até ia complementar essa minha pergunta, né? Estou deixando vocês fazerem suas Colocações. colocações. Nós somos os ouvintes. Para nós depois fazermos tentar alinhar todas essas ideias, né? Sim. E chegar num denominador próximo do comum. Isso. Né? Mas um outro gráfico que nós não temos aqui em mãos, mas é bom que o ouvinte também tenha a notícia, inclusive vocês, que quais são os grandes conglomerados ou empresas que faz parte do judiciário hoje, que estão no judiciário hoje. São planos de saúde. Se você pegar aqui todo esse número que nós trouxemos do CNJ, são ações
contra planos de saúde, ações contra bancos, ações contra empresas de telefonia e a própria União Federal, que é questões versando sobre INSS, Fundo de Garantia e outras situações. Então, esses são se nós tirássemos essas ações, que muitas vezes eles ficam realmente no judiciário e usam do judiciário para, de uma certa forma, se valer da burocracia, da morosidade, etc., para adiarem decisões, para adiarem investimentos. Investimentos em que sentido? Porque se eles perderem aquela causa, e não é uma causa só, quando a gente fala de empresas, de bancos, etc., são milhares de causas discutindo aquele tema, aquele assunto. Eles tendo que pagar, eles têm que desembolsar milhões. Né? Então, se está lá no Supremo, o Supremo fala, olha, tem que pagar os expurgos inflacionários do Fundo de Garantia dos anos de 90 a 2000. Por exemplo, a União Federal, através da Caixa Econômica Federal, que é a atual gestora do Fundo de Garantia por tempo de serviço, assim, rapidamente terá que pagar aqueles beneficiários que estão lá na Justiça em questão de dias, uma vez julgado em última instância. E isso representa o quê? Milhões, no caso para a Caixa Econômica Federal, milhões para uma agência, para uma companhia de plano de saúde, milhões para correntistas bancários, a telefonia, né? Para a telefonia e assim sucessivamente. Só para a gente fazer um corte diante de várias questões que foram levantadas. Então, o porquê de tantos processos, porquê de tanta morosidade? Primeiro, a cultura. Né? Verificou-se de uma certa forma, e não é 100%, a gente não pode generalizar esse número, mas que você ficar litigando, muitas vezes sai mais barato do que você ter que pagar um direito trabalhista. Esse é, muitas vezes, o pensamento da pessoa que não paga o direito trabalhista do funcionário, como você me questionou, Beatriz. Uma outra questão, com o processo de redemocratização do Brasil, do país, isso ocorrido na década de 80, a Constituição Federal de 88, ela abriu as portas do judiciário para todos os cidadãos, coisa que isso não acontecia anteriormente. Não era um cidadão de poucas posses que podia litigar. O processo ele tem um custo. Nós veremos que para você ingressar com o processo judicial, você tem que ser por meio de advogado. O advogado cobra honorários e assim por diante. E com a abertura de portas para todos os cidadãos, todos, né, houve um acúmulo, uma enxurrada maior de ações no judiciário e automaticamente o poder judiciário, por questões de verbas, enfim, questões internas do próprio poder, não acompanhou com o seu número de funcionários. Então, se nós pegarmos o número de juízes que temos hoje, seja na esfera estadual, federal, é basicamente o mesmo que nós tínhamos, ou menos, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, falta aí mais magistrados para também estarem julgando as causas e também falta o ferramental humano, o recurso humano, para também assessorar, né? Exatamente, assessorar os magistrados. Questão da burocracia, o Brasil é o país da burocracia, né? Assim, e de uma certa forma a própria burocracia, ela se volta, se não me falha a memória, foi Engels que estudou a burocracia a fundo, ela se volta para proteger o próprio sistema, né? E difícil resolver, isso eu né? digo em todos os poderes, né? Não falo só de um poder específico. Existiu aí o ministro Beltrão que tentou acabar com essa burocracia, mas não conseguiu, infelizmente, né? Mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e, na sequência, nós vamos ver como o cidadão, o munícipe, pode
recorrer ao Poder Judiciário, quais são os caminhos e o que realmente ele pode e deve fazer. É daqui a pouquinho. Nossa Cidade, com o radialista Luiz Deganello. Venha conhecer a Clínica de Fisioterapia e Acupuntura Caminhos Alternativos, onde profissionais altamente qualificados oferecem tratamentos em ortopedia, neurologia, acupuntura, RPG e ainda aulas de pilates e aikido. Estamos em Barueri, Rua Brilhante, número 13, no bairro Jardim dos Camargos. Nosso telefone DDD 11 4163 4174. Visite o nosso site www.caminhosalternativos.com.br. Nossa Cidade, com o radialista Luiz Deganello. Retomamos agora o Nossa Cidade, aqui agora a segunda parte do programa, o segundo bloco, e lembrando sempre aos ouvintes que estamos aguardando as manifestações de vocês, perguntas, sugestões, o que vocês quiserem contar para a gente. Pelo contato aí do site, é só preencher o formulário de contato, responderemos prontamente pelo telefone 011 4198 3017 e também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Moarandu. E volta agora Luiz Deganello. Sim, com prazer. E hoje estamos com o Dr. Carlos Eduardo, tratando aqui do nosso poder judiciário. E uma coisa importante, né, para o cidadão, para o munícipe, como ele pode recorrer a esse poder judiciário? Ele está aqui no município, não é? Ele, naturalmente, não vai ao Supremo Tribunal resolver isso ou aquilo, ele tem que começar em algum canto, talvez procurando um advogado particular, não é? Mas a própria OAB oferece uma assistência para a pessoa que não tem recursos, né? Mas, digamos assim, esses poderes, eles estão instalados também aqui no município? Luiz, nós não temos judiciário municipal. O poder judiciário, ele chega nos seus níveis hierárquicos, ou ele é estadual, Estado-membro, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente, ou ele é federal, por regiões, etc. Então, é importante frisar que o município não tem o poder judiciário municipal. Lógico, aqui próximo nós temos o Fórum Municipal de Barueri, mas não que ele seja o fórum do município de Barueri, da prefeitura de Barueri. Ele é um fórum que faz parte do judiciário estadual, nesse caso, né, que está sediado no município de Barueri. Em Jandira, da mesma forma, é um fórum com juízes estaduais, mas não é fórum da prefeitura de Jandira, de Carapicuíba, de Osasco e adjacências. São fóruns estaduais que automaticamente tem que se encontrar em algum lugar. E vai se encontrar no município. Mas lembrando que no município nós só temos dois dos poderes, que é o executivo e o legislativo. Certo. Ok? Para o cidadão ingressar no sistema judiciário, primeiro, quando que ele vai buscar o judiciário?
tem que ter um conflito de interesses. No primeiro bloco nós falamos que as leis são abstratas, são feitas pelos legisladores em caráter abstrato. Então, por exemplo, não matarás. Ele não fala Luiz não matarás ou Carlos não matarás. Lógico, é para todo mundo, mas ele não dá nome para as pessoas. A partir do momento que uma pessoa infringir essa lei, ou seja, alguém matou, por exemplo, e aí nós estamos na esfera criminal, né? Sim. Só esse exemplo. Aí, essa lei vem, no caso concreto, para, através de um processo crime, apenar esse cidadão. Em situações que não sejam da justiça criminal, uma causa trabalhista, ou uma ação civil, uma indenização, ação de alimentos, ação de guarda, enfim, as demais ações, sempre eu deixo aqui a orientação para os ouvintes que o advogado não se procura só na fase repressiva da questão, ou seja, quando o conflito já se instaurou, que é uma cultura que a gente já observou na decorrência da profissão, que a cultura do brasileiro muitas vezes é procurar o profissional habilitado para postular em juízo, que é o advogado, só na fase repressiva da coisa. Quando ou já seja, aconteceu. O conflito já aconteceu, Já ou seja, aconteceu. tem que resolver de um jeito ou de outro. E nessa fase, 90% das vezes ou mais vai ter que ser através do judiciário. Mas deixo aqui a orientação para todos os cidadãos, como você disse, já não tem tempo de estudar, nem todo mundo é advogado. Lógico, eu também não sou engenheiro, também não sou médico, nós não somos, né? Mas ficamos doentes, não é verdade? E precisamos nos socorrer dos profissionais que são habilitados para atuar nas suas respectivas áreas. Então, se eu fico doente, eu vou me consultar com um médico. Se eu preciso construir uma casa, eu vou consultar, é lógico, pagar os honorários, a consulta com o engenheiro. Né? Se eu preciso fazer uma fisioterapia, né, Beatriz? E minha coluna que o diga, né? Nós vamos procurar o profissional habilitado, que é o fisioterapeuta. Para uma boa E o orientação. advogado, os advogados são os profissionais habilitados tecnicamente para auxiliar todos os cidadãos que tiverem necessidade para resolverem os seus conflitos, inclusive para prevenir futuros conflitos. É verdade. Porque o ideal é que não se chegue à última razão, que Já é chegar na no poder consequência, judiciário. né? O advogado, os profissionais advogados, têm toda a experiência para conseguir conciliar as partes para prevenir o litígio. Prevenir em que sentido? Chegar num denominador comum, né? Ainda que não seja um advogado para duas partes, ou que cada qual constitua o seu advogado, os advogados conversando com os seus clientes e de advogado para advogado, nós conseguimos muitas vezes prevenir o litígio e fazer com que isso não desague no judiciário. Sim. Que a função maior de todos os operários do direito é pacificar a sociedade. O judiciário não faz nada mais, nada menos, com todo respeito, quando ele dá uma decisão final de um caso. Doa a quem doer, que a gente brinca dessa forma, ou seja, esteja você satisfeito ou não, essa é a última decisão, a decisão de última instância. É isso que vai valer. E aí, com o tempo, vai pacificando. Por quê? Se já foi julgado em última instância do judiciário, e não cabe mais recurso nem nada, compete às partes o quê? Respeitar. A respeitar cumprir, e cumprir. né? Cumprir. Só para não fugir do tema, Sim. E acredito que é muito importante, porque muitas vezes o cidadão não sabe nem aonde procurar, nem onde recorrer. É verdade. Então, a Constituição... o advogado é o profissional habilitado para lidar com questões jurídicas. Quando falamos de leis, conflitos jurídicos, né, há que se ter um advogado. Há algumas exceções que a lei fala que às vezes não precisa, mas Sim. Mesmo assim o cidadão que se valha dessa exceção, lá na frente
ele vai precisar. está fadado a ter, às vezes, até um prejuízo processual, por não conhecer das leis, né? Bom, então nós temos os advogados particulares, privados, como nós temos os médicos particulares, privados, que atendem seus consultórios, no caso dos advogados em seus escritórios, né? E a própria Constituição Federal de 88 disse que o Estado também oferecerá defesa a quem necessitar do profissional advogado e não puder custeá-lo, pagá-lo. Sim, né? esse sem recursos, Exatamente, né? sem recursos financeiros. É onde nós entramos com a questão, ou a própria Constituição tratou essa questão, quando ela instituiu a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Defensoria né? Pública. Então, em linhas gerais, quem não puder pagar O advogado, certo. né, deve se valer de um defensor público. Quem é o defensor público? É o advogado que prestou concurso público aos moldes da magistratura, da promotoria e todas as do próprio regras. exame da OAB, que não deixa de ser um concurso, né? Mas que está ali remunerado pelo Estado, naquela função defensor público, para atender aos necessitados, ou seja, quem não tem condições de pagar os honorários de um advogado. E quem são os necessitados, né? Para a gente também tem que definir quem vai se valer dessa faculdade ou desse direito que a Constituição dá, né? Certo. E quem é que não vai, porque também não dá para atender todo mundo pela Defensoria Pública. Claro. Quem pode pagar vai buscar o seu advogado particular. Exatamente. Que, aliás, porque tem muita gente que acaba provando, né, que não tem recursos, mas na verdade tem. Aí entra uma questão de consciência, né? Porque esse que tem recursos, ele deve pagar o profissional. Perfeito. É melhor, né, tanto para o profissional quanto para ele e para a sociedade em geral. Porque se ele tem recursos e vai buscar o atendimento gratuito, ele está tirando o lugar de uma pessoa, né? Porque são muitas pessoas que necessitam, né? Sim. Então, Não tenha dúvidas. E esse defensor público, por exemplo, eu tenho um problema, não tenho recursos, onde é que eu vou buscar esse defensor público? É no fórum da cidade? Vamos lá. A Defensoria Pública no Estado de São Paulo, nós temos defensores públicos, mas não temos... O Estado de São Paulo não tem o número de defensores públicos devidamente concursados para que se atenda à demanda de pessoas que necessitem desses préstimos. Então, o que o Estado de São Paulo fez para também cumprir o direito constitucional de defesa, né, para esses necessitados, se é que podemos chamar, para as pessoas que não tenham condições de pagar um advogado particular. O próprio Estado de São Paulo, através do seu órgão competente, né, da Procuradoria, da Defensoria Pública de São Paulo, fez um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, em nível estadual, certo, tá? Onde o advogado privado pode aderir a esse convênio, certo, e onde o Estado de São Paulo irá remunerar esse advogado. Então, na falta do defensor público concursado, onde não tem os defensores públicos ou o número necessário, né, a população se vale desse convênio celebrado com a Ordem dos Advogados do Brasil em nível estadual aqui em São Paulo. Então, o que ocorre? É uma parceria, um convênio entre o OAB e Estado de São Paulo. Para a pessoa ter direito a essa situação, defesa, esse direito, a esse serviço, né? A esse serviço, inclusive
pelo convênio, são feitos plantões de triagens ou triagens nas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, onde a pessoa que se enquadra ou acha que se enquadra nesses moldes, ela vai até esse expediente. Né? A triagem que nós falamos são advogados que vão fazer uma entrevista com essas pessoas para ver se realmente elas se enquadram nesse perfil. E qual é o perfil, Luiz? Inclusive, antes de vir para cá, eu confirmei também. São pessoas que ganham até 3 salários mínimos por mês por família. Por família. Média de R$ 2.700, mais ou menos, né? Por aí, 2.400, 2.000 por família. Por família. Então, como é o estado de São Paulo, o salário mínimo é um pouco maior, né? Essa regra não é engessada, né? Lógico que vai depender do caso concreto, mas assim, para nós termos um parâmetro. Lógico. Né? Então, chegará até esse advogado. Sua família é composta por quem? Meu pai, minha mãe e eu, por exemplo, né? Certo. Seu pai ganha quanto? 1.000. Sua mãe, 1.000. E você? 1.000. 3.000. Teoricamente... Está dentro ali, né? Não, mas teoricamente... Aproximado, ele não poderia. Teoricamente, essa pessoa não poderia fazer uso do benefício ou da Defensoria Pública. Entendi. Lembrando que muitas vezes a pessoa ganha 3 salários mínimos ou até 3 salários mínimos, mas tem a renda dela muitas vezes comprometida em um salário mínimo para pagar a prestação de carro, por exemplo. Então, cada caso vai ser analisado na medida do caso concreto. A gente não pode generalizar, né? Mas o piso é esse, de 3 salários mínimos, até para a gente ter um balizador. Né? E agora, no caso de prevenção, a pessoa pode também recorrer a essa defensoria? Por exemplo, conheço até uma pessoa que tem um problema, que deixou o marido, que o marido era drogado, fazia isso, fazia aquilo, aquela coisa toda, até que chegou uma hora e falaram, não dá mais para continuar. Né? Só que daí, esse que foi rejeitado, né, botado para fora lá, porque não tinha mais condições, começa a ameaçar. Né? E essa pessoa, digamos assim, não tem recursos, né, para buscar um advogado particular. Ela poderia buscar esse serviço também na OAB ou na própria Defensoria Pública, como prevenção. Falar, olha, o sujeito está me ameaçando, daqui a pouco ele vai me matar. Quer dizer, na hora, se esperar até matar ou vir com uma violência tão grande que a pessoa vai ficar, digamos assim, sem condições de trabalhar mais, né? Porque existem pessoas violentas, né? Como para prevenir, essa pessoa ela pode também buscar esses recursos, esses serviços? Que daí não é um caso concreto mais. Olha, esse camarada veio, me bateu, eu estou aqui com... aí já bateu, né? Já bateu, já colocou a pessoa numa situação difícil, né? Até de nem poder trabalhar mais, foi para uma cadeira de rodas, essa coisa toda, né? Sempre existem esses perigos, né? Que foi o que realmente aconteceu com a Maria da Penha mesmo, né? A Lei Maria da Penha foi batizada assim, justamente por uma violências, né? Cometidas pelo companheiro da Maria da Penha, realmente, que tentou matá-la por diversas vezes, né? E aí tivemos a lei aí com relação à agressão em face das mulheres. Pois bem, Luiz, vamos lá. Eu acho que nós temos que dividir sua pergunta em 2 situações para podermos equacioná-la. Sim. Se for simplesmente a consulta, digamos que não tinha tido agressão, não teve ameaça, etc. Uma consulta, estou com dúvida, né? Os defensores pode ou devem esclarecer. Os defensores devidamente
concursados. Então eles têm lá o local de atuação deles, né, os escritórios da Defensoria Pública, etc. E a pessoa vai lá se orientar. Certo. No caso de uma consulta. Estou com Uma dúvida consulta. se eu faço isso, aquilo, etc. Exato. Né? Procuro a delegacia, Isso. entro com uma ação, o que eu faço? Né? Exatamente. Agora, a consulta em si, para o convênio, Defensoria e OAB, ela não é remunerada para os advogados que fazem parte do convênio. Então, Certo. não prevê a consulta em si, tá? Entendi. No convênio com a OAB, tá? Agora, aí já partindo mais diretamente para a sua pergunta, a pessoa já sofreu ameaça, já teve crime. Ameaça já é crime. Vou te matar, vou te bater, vou fazer isso, tal. Então, quer dizer, além de todos esses recursos que nós já comentamos, delegacia de polícia também, né? Porque para cometer crimes, para prevenir, investigar crimes, etc., também temos as delegacias de polícia. Lá ela vai fazer um boletim de ocorrência, no caso em específico, né? Também terá as orientações do próprio delegado de polícia e dos escrivães, né, que atendê-la. E o próprio delegado pode pedir uma medida protetiva para o juiz de direito, representando, né? Certo. Pedindo, olha, juiz, peço que... Está sendo ameaçada, não é? Vossa Excelência determine que o agressor, ou pretenso agressor, não chegue perto dela num raio de 300 metros. 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro e assim sucessivamente. Além de representar também para que seja instaurada a devida ação penal no futuro próximo, para que esse agressor seja devidamente processado e julgado nos moldes da própria Lei Maria da Penha, para coibir e evitar a violência doméstica. Pois é, para poder usar esse serviço, né, precisa ser no município onde a pessoa mora, ou, por exemplo, nós estamos aqui em Barueri. Se alguém de Carapicuíba precisar desse serviço, pode vir aqui, ou de São Paulo, ou precisa ser da OAB do seu município? Beatriz, em termos de defensoria, no centro de São Paulo, os defensores públicos eles estão mais concentrados próximo do centro de São Paulo. Então, até Osasco já tem parte da defensoria, né? Em Barueri nós não temos ainda os defensores públicos, mas não por ser Barueri, Carapicuíba também não tem, Jandira também não tem, etc. A regra qual é? Quem é morador de Barueri, munícipe de Barueri, vai fazer uso dos serviços do município de Barueri. No caso, subseção de Barueri, já vou fazer um adendo, porque segundo consta, a subseção de Barueri, da OAB Barueri, fez um convênio com o município de Barueri para que esses advogados atendam ou façam esses plantões no ganha-tempo de Barueri. Essa é a última notícia que eu tive. Boa, né? Boa notícia. Notícia oficial. Até então, a triagem era feita na subseção de Barueri. Porém, para quem quiser obter maiores informações em específico para esse serviço no município de Barueri, eu deixo aqui o telefone da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Barueri, que é o 4198-2329. Peçam para falar com as pessoas responsáveis pela assistência judiciária e, se eventualmente pairar mais alguma dúvida com relação a esses serviços prestados aqui no município de Barueri, por intermédio da Ordem dos Advogados do Brasil e o convênio celebrado com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que o ouvinte também tem mais esse canal, que é a própria subseção da OAB de Barueri. Só terminando, Luiz, quem é de Carapicuíba deve se dirigir até a subseção, por exemplo,
da OAB de Carapicuíba, Jandira e assim sucessivamente. E o seu telefone, né, de comercial, né, você não está atendendo no momento pessoas? Está num recesso, digamos assim? Na verdade, Luiz, até por questões de agenda e de outras atividades, não é o momento. Atividades que a gente assume, né, como palestrante, professor. É muita coisa, né? Também tenho meus clientes, graças a Deus. No momento, já faz alguns anos, inclusive, que eu não atuo pelo convênio OAB e Defensoria Pública. Fiz muitos anos. Mas, particularmente, você está atendendo no momento ou não? Sim, sou advogado. Sim. Militante. Militante. Né, como a gente coloca, inclusive, no nosso currículo. Né? Entendo. Militante, assíduo, combatente. E quem sabe, no dia a dia, em né? breve, você poderá estar esclarecendo até por intermédio aqui da nossa rádio, né, dúvidas, né, que ouvintes possam, digamos, trazer, né, ao vivo, né, pelo telefone. Vamos ver se futuramente a gente consegue isso, se você topar, naturalmente, né? Os convites eu sempre, da outra vez que eu estive aqui, com muita felicidade, você já tinha me feito um convite, você sabe que eu sempre aceito, né, os convites que você me faz. Não vai tomar tanto tempo, mas às vezes uma pergunta de um ouvinte, ela passa, quer dizer, a resposta passa a esclarecer centenas de outros. É verdade. Né? Então, não é uma consulta, digamos, particular. É um esclarecimento. É um esclarecimento. Então, por intermédio das perguntas, você, né, que é o advogado, e por intermédio da nossa rádio, estará esclarecendo centenas de outras. Né? Então, os encaminhamentos, olha, nesse caso, o caminho é esse. Né? Mas isso é para o futuro. Eu gostaria, porque o nosso programa terminou, não é? E os assuntos são extensos, mas isso requer, de fato, uma série, né? Para que a gente possa esclarecer e orientar, né? Porque as pessoas tendo conhecimento, elas terão, com certeza, uma vida melhor. E se as pessoas tiverem uma vida melhor, né, no nosso entendimento, a cidade estará melhor para todos. Né? E se a cidade estiver melhor para todos, o Brasil estará melhor. Que é o que a gente busca, né? Todos os profissionais de todas as áreas, né? Cada um com o seu talento, estão aí tentando ajudar o país, as pessoas a viverem bem. Perfeito. E eu agradeço muito sua presença e espero contar novamente com o seu apoio, né, numa outra oportunidade. A gente espera realmente bastante. Obrigado, Luiz. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês, esclarecer os seus leitores. E reforço mais uma vez, que o cidadão, o munícipe que tiver precisar de algum esclarecimento, ele tem as vias, como já disse agora há pouco, a própria subseção do seu município, ou da OAB mais próxima. Pode se valer, no caso aqui na nossa cidade de Barueri, dos serviços jurídicos que são prestados lá no Ganha-Tempo Municipal. E quem estiver mais próximo do centro de São Paulo, que se valham também dos defensores públicos, que são os profissionais públicos concursados, que a Constituição Federal determina que prestem esses serviços de atendimento jurídico gratuito para quem realmente necessita de serviços jurídicos e não tem condições de pagar um advogado particular privado. Mais uma vez, eu agradeço o convite e uma boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque o nosso programa ele vai em vários horários. E agradeço também a presença da Beatriz Goldman. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito esclarecedor. E, mais uma vez, a gente vê que temos sempre que trabalhar na prevenção, né? Esse já é um caminho na área da saúde, que é a minha área, eu vejo muito. Se as pessoas trabalharem na prevenção,
com uma boa alimentação, exercícios físicos, um bom médico aconselhando, isso tudo vai diminuir a carga enorme de pessoas nas unidades de saúde, nos hospitais, né? Todo mundo vai viver melhor nesse sentido. E eu vejo que nessa área do direito é a mesma coisa. Precisa ter um advogado ali de confiança e sempre ir preventivamente, assim vai ajudar a diminuir essa avalanche de processos que entopem o judiciário e que torna tão lento, né? Então, consultar sempre o advogado. Esse é o lema, não é? Exatamente. Preventivamente. Preventivamente, para que diminuam os conflitos, né? As pessoas vivam melhor. Foi muito bom e esperamos contar novamente num outro dia. Muito obrigada a todos os ouvintes, Luiz. Muito bem. Até. E essa questão, eu estou falando da área do direito, da saúde, mas nós temos um programa aqui sobre as prevenções financeiras, né, que é muito interessante, que se chama Academia do Dinheiro, que colocamos no ar ao vivo, né, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, e depois às quintas-feiras, em diversos horários do dia. Então, também, você vê como é sempre a prevenção é o melhor caminho. Exatamente. E ao ouvinte, quero agradecer bastante a atenção e quero contar com a sua audiência em nosso próximo programa. Nossa Cidade, com o radialista Luiz Deganello.